Vamos ler na palavra do Senhor. Hoje eu quero ler em Números, no capítulo de número 18, versículo de número 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que eu vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que recebereis dos filhos de Israel. E deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Hoje eu quero falar de dízimos, que é algo que as pessoas, vamos dizer assim, discutem bastante e às vezes não têm observado na palavra do Senhor. Como se discute esses dízimos? É claro que nós observamos que os homens, eles vivem de condições financeiras. E a igreja de hoje, as lideranças de hoje, ainda falam em dízimos e cobram dízimos e tem que levar para que uma minoria mantém com esses dízimos. Lá no Velho Testamento, aqui eu estou lendo no Velho Testamento, em Números, no capítulo 18, e tem muitos outros textos que falam sobre o dízimo. Era claro que necessitava desse dízimo. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para ser aqueles que iam cuidar da tenda da congregação, ou a tenda da congregação era o tabernáculo, é claro. Depois, mais tarde, se tornou o templo de Salomão e assim por diante. Então, enquanto isso acontecia, enquanto isso era evidente, estava no mundo, precisava do dízimo. E era para os levitas. E os levitas recebiam o dízimo e com aquele dízimo, eles tiravam o dízimo daquele próprio dízimo que eles recebiam, que chamava dízimo dos dízimos, e passavam para Arão, o sacerdote, e todos aqueles que eram sacerdotes e sumos sacerdotes, que estavam ali para ministrar na casa do Senhor ou na tenda da congregação. Isso era legal, era real, e isso era o Senhor que tinha instituído. Quando nós observamos, foi passado isso também para a igreja. Como? Jesus não cobrou dízimo. Os apóstolos não cobraram dízimos. E não vimos referência sobre dízimo. Quando vemos referência sobre dízimo, uma ou duas vezes no Novo Testamento, está falando desse mesmo proceder do Velho Testamento, não do Novo Testamento, da igreja. E é por isso que era necessário levar os dízimos, quando nós vemos lá em Malaquias, quando diz lá que vocês estão roubando, Deus vai dizer por intermédio do profeta que o povo estava roubando. Estava deixando de levar os dízimos para os sacerdotes, os levitas que cuidavam, que zelavam, que trabalhavam ali. Eles não tinham herança. Quem tinha herança só as outras tribos, as outras 11 tribos. Uma tribo, que era a tribo de Levi, foi constituída por Deus para ser os sacerdotes e os levitas que cuidavam do templo, zelavam, faziam todos os trabalhos do templo. E, por isso, era necessário que eles precisavam, como que eles iam sobreviver ali naquele tempo. Só que quando Jesus vem, o templo é destruído. 70 depois de Cristo, acabou, o templo não existe mais. Hoje não existe mais aquele sacrifício. E nem, vamos pensar, hoje também nem levitas existe. Pergunta se o pastor que recebe dízimo, que cobra da igreja lá, recebe dízimo,
se ele é levita. Ele não é levita. Não existe isso hoje mais. Não existe levitas hoje. Da qual tribo que ele é? E quando a gente observa isso, eu, por exemplo, quando eu cuidei, trabalhei na religião, cuidando de igrejas, há muitos anos, hoje eu paro para pensar e fico imaginando o quanto era sofrido para aqueles irmãos mais carentes levar o dízimo, e eu vivia daquilo. Eu estava vivendo o dízimo. Claro que eu nunca, parece que tinha algo dentro de mim, sempre, não só o dízimo, muitas outras coisas, eu não aceitava, eu não queria. E via que aquilo não era bom. E aos poucos meus olhos foram se abrindo-se, e eu fico até pensando, como é difícil para alguém pegar o seu salário, tirar o dízimo e levar para o pastor, levar para a igreja, como diz hoje. Hoje não existe templo mais. Hoje não existe o templo de Jerusalém. Hoje não existe santuário. Isso hoje, o santuário, o templo, somos nós. A igreja do Senhor Jesus. Todos aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus, como um único Senhor. Mais nada. Não dá mais para poder a gente ficar aí sendo enganados. Agora, quando você fala isso para essa liderança de hoje, é claro que eles não vão aceitar e não vão querer, porque vai tirar o sustento. Eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que sair fora. Eles vão ter que trabalhar de outra maneira para sobreviver. Isso eles não querem, porque a mesa deles estão fartas, com certeza. Eu não estou dizendo todos, tem alguns que ainda passam necessidade, muitos por aí passam necessidade, porque os grandes não deixam eles também ter as suas mesas fartas. Exige deles, mas não tem. E isso acontece o tempo todo na nossa era. E eu quero ler também Hebreus, no capítulo número 7, versículo 11, diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Quando nós olhamos esse texto aqui, o sacerdócio acabou. O sacerdote acabou. Hoje é Jesus. Jesus nem da tribo de Levi era, da tribo de Judá. E hoje, Jesus veio da ordem de Melquisedeque bem antes, na época bem antes da lei, bem antes daquilo que Moisés determinou. Então foi anterior. Jesus é antes de tudo. Por isso, quando Jesus vem, revoga toda a lei. Hoje nós não vivemos debaixo da lei carnal, da lei de mandamentos, de ordenanças carnais. Hoje nós vivemos na parte espiritual. E hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus para sempre, eternamente. E hoje não existe mais dízimos. O próprio Jesus não cobrou, os apóstolos não cobraram, e os servidores, depois dos apóstolos, também não cobraram. Agora, depois nós vimos que a igreja entrou para o lado político, e isso aí veio vindo há centenas e centenas de anos atrás, pregando que nós temos que devolver dízimos. E muitos falam que se não devolver, nem salvo está roubando de Deus. Não existe isso. A palavra de Deus não está dizendo isso.
Fica firme com Jesus, abre seu coração para o Senhor. Eu apenas estou abrindo os seus olhos para que você possa entender. Sei que o nosso tempo é pouco, mas que Deus possa estar cada dia mais abrindo o seu entendimento. Entregue a sua vida para Cristo. Deixa Jesus tomar conta do seu coração. Faça parte dessa igreja do Senhor Jesus, essa igreja que está no mundo inteiro e que nós um dia vamos estar junto com Jesus. Para a honra e glória do nosso Senhor, é que eu estou falando dessa palavra. Muito obrigado.